Hoje eu quero falar sobre a arte em meio à guerra. A gente poderia passar muito tempo aqui, né, refletindo sobre a questão da história da arte nos períodos de guerra. Nós vamos encontrar no período antigo, vamos encontrar na Idade Média, no período da Revolução Francesa. A arte sempre teve por objetivo retratar a história do homem, a visão de mundo do homem. A arte é uma consequência da própria história do homem. Então hoje eu vou me atentar aqui sobre uma obra muito polêmica, importante, muito importante para a história da arte, mas polêmica. Ela, na verdade, ela tem uma série ali de percursos. Para o pensamento conservador, ela foi ali a grande responsável por abrir uma caixa de Pandora e destruir toda a questão da beleza na arte. Trouxe uma espécie de banalização da arte. E para outros, ela, na verdade, ela representa, tem, na verdade, toda essa libertação das amarras da beleza. Então, o que eu penso? Que cabe agora eu pegar essa obra de arte e fazer essa análise estética nesses dois sentidos. Mas vale a gente pensar uma coisa, ela traz, na verdade, à tona uma coisa que é muito importante. Ela afirma uma coisa muito importante, que a arte revela o homem, revela o que é o homem. Eu estou falando da arte dadaísta do Marcel Duchamp, o famoso Mictório de 1917, resultado da Primeira Guerra Mundial. Essa obra ela tem uma grande importância para a história da arte. Vamos entender o que é ela. Eu vi um vídeo curto do Brasil Paralelo. Eu não assisti o vídeo todo, então não posso nem fazer crítica ou positiva ou negativa sobre o pensamento do Brasil Paralelo. Mas eu me lembro do professor falando como se o que o Marcel Duchamp fez foi uma brincadeira, e aquela brincadeira foi levada a sério, e daí surgiu uma consequência muito ruim, uma banalização da arte, dizendo que assim, agora tudo, a pessoa pode já fazer uns rabisquinhos sem sentido nenhum, dizer que isso é arte, etc. Então, assim, mas na verdade eu vou explicar como surgiu essa arte, e ela tem, na verdade, um simbolismo muito importante, e ela é uma consequência do pensamento filosófico, digamos, da escola de Hegel, que é basicamente o seguinte: a arte surgiu, foi no período da guerra, da Guerra Mundial. Então nós estamos vendo, assistindo hoje em dia, se você vê na internet o que está acontecendo na Ucrânia, é algo muito assustador. Você se colocar no lugar daquelas pessoas e falar, meu Deus, o mundo, né, virou um caos, a vida perdeu sentido. Então, uma vez que a arte ela imita a vida, a arte representa a vida, quando Marcel Duchamp foi fazer a sua obra de arte, ele pensou justamente isso. Ele pensou o seguinte: a vida perdeu sentido, as pessoas estão morrendo, nós não sabemos, né, como é que vai ser a partir de agora. A vida perdeu sentido. Se a vida perdeu sentido, a arte perdeu sentido. Então não tem sentido nenhum. Então ele pegou esse Mictório e colocou no museu e disse: aqui, a arte. Isso é arte. Por quê? Porque a vida perdeu sentido, a arte perdeu sentido. Então aqui, ó, se a realidade é que as pessoas estão morrendo, os jovens indo para a guerra estão morrendo, então a arte morreu. Aqui, ó, a arte. Então isso, na verdade, tem um simbolismo profundo. Embora tecnicamente não ocorreu nada, ele não fez um esforço. O que ele fez de esforço técnico? Não foi ele que fez o Mictório, ele só pegou, tirou do banheiro e colocou lá. A ação dele foi uma ação ligada diretamente à inteligência, esse conceito de inteligência, de Piaget, que a inteligência é você pegar um objeto, agir sobre ele e transformá-lo. Então ele transformou, ele tirou o sentido do objeto, que tem finalidade sanitária, né, de fazer as necessidades, e transformou aquilo num objeto de arte, onde aquilo era um símbolo de que a vida perdeu sentido. Então a arte perde sentido. Me dá esse Mictório aqui, que isso agora se tornou arte. E isso traz à tona um pensamento filosófico, por exemplo, de Hegel. Hegel diz que qualquer ação da inteligência, a ação racional, é superior a qualquer imitação da natureza, a imitação da realidade.
Ou seja, você tem um quadro para você imitar a realidade. Hoje em dia é simples, você bater uma foto, você imita a realidade, mas, por exemplo, você pegar uma pintura para você apresentar a realidade, você fazer essa pintura, existe uma técnica, então, e é algo difícil de fazer. Hegel diz que qualquer ação da inteligência, do pensamento, é superior a isso. Aí é um tema aqui polêmico, tudo dá para a gente discutir, mas nesse ponto se aplica bem a essa questão do Marcel Duchamp. Você consegue dar um valor simbólico muito grande para essa obra, porque essa obra tem uma grande importância para a história da arte. O que acontece depois, de fato, você tem que ter cuidado para julgar, porque perde a questão do simbolismo forte que tem esse sentido essa obra do Marcel Duchamp, aí entra a questão do estereótipo, né? As pessoas não tinham o mesmo sentido, a mesma profundidade, o mesmo peso simbólico que o Marcel Duchamp teve de trazer aquilo como realidade de uma guerra. Então as pessoas criam estereótipos e saem criando artes aleatórias. Então, de fato, nesse sentido, a obra abriu uma caixa de Pandora, né, etc. Mas não é o objetivo desse vídeo agora. O objetivo desse vídeo é só mostrar como a arte revela o homem. Aí o homem do período de guerra, passando por tudo aquilo, é natural que ele, né, digamos assim, fique transtornado e faça esse tipo de coisa. Ao contrário disso, você pega, por exemplo, um filósofo como Roger Scruton, vai dizer que a questão da beleza é importante, é fundamental, ainda em períodos assim. A beleza, ela vai afirmar o homem na alegria e consolar ele na dor. Então, basicamente, como a gente tem aquela questão da catarse com a música, né? No momento de sofrimento, você escuta a música e ela te ajuda a passar por aquela dor. Basicamente, o Roger Scruton vai dizer isso com a beleza também. No período de guerra, o homem procurando alcançar a beleza vai confortá-lo. Só que a arte, ela revela o homem. Então você pensa, Marcel Duchamp pertencendo ao movimento dadaísta, a própria palavra do dadaísmo, que vem de Dada, ele foi escolhido no dicionário aleatoriamente, exatamente representando a falta de sentido. O nome do nosso movimento vai ser aleatório, que qualquer coisa que vier, porque a vida não tem sentido. Então você pensar que homens, possivelmente descrentes, possivelmente sem fé em Deus, sem ver sentido na vida, você tem ali todo o movimento do existencialismo, essas coisas. O homem que não tem esperança nas coisas, então vai de fato produzir uma arte assim, uma arte sem esperança. Então o importante disso que essa obra nos traz, de pensar essa reflexão sobre a arte e a guerra, é que a arte ela revela o homem. Se esse homem que está passando por esse momento de guerra for um homem de virtude, de esperança, de fé, ele vai com certeza construir uma arte que vai confortá-lo. Porque a beleza, como eu já tratei em outros vídeos, é algo que eleva a alma. Ela transcende, faz o homem, por meio do bem material, atingir algo superior, metafísico, a própria existência de Deus. Então, nesse sentido, vem bem calhar Roger Scruton. A beleza nos consola na dor. Ali, uma obra de Marcel Duchamp não consola, ela impacta, né? Ela impacta, ela revoluciona, ela constrange, traz outro tipo de sentimento, que possivelmente não é o sentimento que leva o homem à felicidade. A beleza vai ter pelo contrário, vai ter esse sentido de trazer o homem à felicidade, nem que seja a felicidade dos sentidos, por aquele momento, enquanto ele aprecia uma obra. Então, isso aí é uma reflexão meio solta, meio aleatória, e aí o que vocês acham? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, a gente vai conversando. Um grande abraço, tchau, tchau.